Esse é o resultado final da minha modificação. Já vou explicar para vocês o que eu fiz. Eu fiz também um novo painelzinho aqui, sendo que agora eu vou priorizar o consumo antes de priorizar a geração. Agora o consumo. Por quê? Porque o meu relógio analógico ele é limitado, né? Então quando eu tiver algum equipamento que tenha pico, eu vou saber qual que é o pico dele certinho. Porque esses aqui eles demoram a ter uma resposta. Essas digitais, para quem não entende de eletrônica, principalmente a programação de microcontroladores, é o seguinte: para esses números não ficarem variando muito rapidamente, então o que acontece? Existe um atraso na leitura. Uns fazem por média, outros atualizam por um determinado tempo, vamos supor, a cada 1 segundo, cada 2 segundos, 3 segundos. Existem várias formas de você fazer isso, para que esses números não fiquem variando. Mas, mudando de assunto, quando eu estiver oscilando, aí eu mostro para vocês que demora a responder. Mas aqui é o seguinte, aqui é os painéis, que está vindo dos painéis, está medindo aqui e aqui, tá? Aí entra no controlador, a saída do controlador vem para esse abatímetro aqui, que vai para a bateria, porque é independente do inversor, já vai direto para a bateria aqui, ó. E aqui é o que o inversor está consumindo. Tá, esses três aqui, ó. Então aqui, esses dois aqui painel, esse aqui que vem do painel, antes do controlador, esse aqui é depois do controlador. Pode ver que está dando 7, o outro 765. Esse daqui é o que o inversor consome, esse e esses dois, que aí ele vai até 120 amperes, ó. Tá? E esse aqui é o AC, que são a voltagem e amperagem em AC. E tenho para medir a bateria 8 voltímetros aí, ó. Esse aqui é o total da bateria em 24 e esse aqui é a bateria independente. Vocês podem ver que tem uma pequena diferença da bateria. Por que isso? Porque nós estamos aqui no dia 11 de 1 de janeiro de 2020. Então em dezembro, janeiro, até ontem estava um dia muito chuvoso, né? Então não tinha chuva aí. Então estava difícil você recarregar a bateria 100%. Então, o meu sistema é o seguinte: a carga da bateria já vai direto na bateria aqui, por esse cabo aqui. Então, se eu precisar mexer no inversor, por exemplo, vou desligar ele aqui, ou melhor, vou desligar a energia aqui, ó. Ó, ele apitou, tá vendo? Cortou o AC aí. Mas a parte de geração continua normal. Então, se eu precisar tirar o inversor igual eu fiz aqui, eu tiro o inversor sem atrapalhar a parte de geração, continua gerando. Se eu precisar mexer no controlador, qualquer coisa aqui, eu consigo mexer sem o inversor. Então vou desligar ele. Liguei. Vou desligar aqui o AC. Liguei o inversor. Ligou lá.
Não tinha ligado não. Agora eu vou ligar o AC. Ligou. Agora eu posso desligar se eu quiser, por exemplo, a geração. Desliguei tudo aqui. Agora eu vou desligar o controlador. Desligou. O meu inversor continua funcionando, tá vendo? Olha lá, o consumo agora é 0. Vou ligar a luz ali. Olha lá. Essa luz tem um... Tá tendo que dar uma porradinha nela para funcionar. Essas lâmpadas LED é uma merda. É econômica, mas tá queimando muito. Isso antes mesmo de eu usar o inversor. Tá aceso agora. Olha lá. 14 watts, 14.3 watts. Lembrando que aqui tá ligado ali também, mas só que não tá acesa porque tem o sensor e lá também. Então tem 2 sensores e uma lâmpada aqui direta. Quer ver? Eu vou desligar a luz. Vou ligar só uma luz LED, ó. Os sensores aí. Liguei só uma luz LED. (14 watts). 13. Agora eu não me lembro se essa lâmpada é de 12 watts ou 15 watts. Agora eu vou ligar uma outra aqui. Cinco. Tá vendo? A lâmpada lá de fora é mais fraquinha. Vou desligar ela. Vamos ligar a outra de novo. Pronto, luz ligada. (13.9). Vou desligar. Pronto. Agora vamos voltar ao assunto aqui. Vamos ligar o controlador. Lembrando que a gente tem que ligar primeiro o controlador. Para depois ligar os painéis. Bom, vamos voltar ao assunto aqui. Quem lembra das temperaturas que estava no vídeo anterior, né? Deixa eu acender a luz aqui. Aí agora não precisou apanhar não. Tá igual a moeda de malandro isso aí. Bom, aqui é os transistores de potência, tá? Vocês lembram que ele ficava aqui na frente? Deixa eu pegar aqui uma chavinha de filme. Ele ficava aqui na frente. O que eu fiz? Eu fiz um alongamento, aí coloquei eles aqui, ó. Então a parte de metal da parte traseira do transistor, junto com aquela borracha térmica, está encostando aqui, ó. Então toda essa carcaça aqui, azul, é que está absorvendo o calor desse transistor de potência aqui, ó. Aqui eu vou comprar mais umas borrachas, daquelas borrachas térmicas, porque aqui entre esse alumínio e o transistor, que é a frente do transistor aqui é a frente do transistor, está virado para lá,
não tem a borrachinha, mas mesmo assim está passando calor. Mas eu pretendo colocar futuramente. Agora, a parte de trás do transistor tem a borracha e está passando por aqui. E depois que eu comprar as borrachas, vou comprar a quantidade, então eu vou colocar a borracha aqui também. Porque aí quando eu colocar essa tampa aqui, ó, então ela também vai absorver o calor. Ou seja, deixa eu pôr aqui para não cair. Eu estou trocando esse daqui, que era o que absorvia calor, que não tinha contato direto, só encostava aqui, nesse daqui, ó. Então muita gente mede a temperatura pelo lado de fora, mas não adianta muito, porque o que absorvia o calor é esse daqui, ó. Então eu troquei esse pequenininho aqui, ó, por esse grande, mais esse daqui, ó. Então só para comparação aí, ó, o tamanho dissipador que a carcaça ficou. Nos comentários teve gente, um conhecido, que até comentou para me colocar ventoinha externa antes da modificação, quando ele assistiu o vídeo anterior a esse aqui, da temperatura. Mas acontece o seguinte, antes da modificação, a carcaça não esquentava muito. Agora não, todo o calor passa para cá. Aqui, a polaridade, eu desmontei aqui e troquei. O negativo era do de cá e o positivo de cá. Eu troquei pelo seguinte, porque esse cabo negativo ele trançava aqui por cima. Vocês olharem nas imagens anteriores, vocês vão ver. Trançava aqui por cima. Então, eu colocando desse lado, aí já vem reto aqui, ó, sem trançar em nada. E o vermelho, ó, ele trançava de lá para cá, aí eu coloquei ele abaixo dos fusíveis e ficou ali. O capacitor, eu removi os dois capacitores, colei eles aqui. Por quê? Porque aqui tem 4 transistores, que não é transistor, eles são diodos de retificação. Tá? Porque o transformador pega esses 24 volts, que é o meu sistema, eleva para 200 e tantos volts, aí, e esses daqui é que faz o controle. Esses daqui, ó, que tem aqui atrás, é que alimenta o transformador, a entrada dele, a chaveia, transforma em 200 e poucos volts, e esse aqui que regula para 110. O princípio é esse. Então o que eu fiz? Eu deixei aqui porque ele não esquentava, e não esquenta. Mas depois que eu fizer um teste de potência nele, se ele estiver esquentando, eu já deixei o dissipador aqui preparado. Inclusive já fiz até a marquinha dos furos, ó, onde que eu vou furar. Aí se for necessário ele vai entrar aqui. Entenderam? Então por isso que eu coloquei. E tem a opção também de futuramente colocar ventoinha, tanto na frente do dissipador, igual esses aqui por exemplo. Entendeu? Fixar uma ventoinha aqui. Vocês podem ver que essas marcas aqui, aqui, tá vendo? Tem essas marquinhas. São dissipadores que usam ventoinha em cima. Aí, ventoinha de computador. Tá vendo? São ventoinhas que... São dissipadores que usam ventoinha. Então, talvez eu use essa aqui ou não. Aqueles transistores que esquentavam aquele em cima aqui, que esses dois aqui, são reguladores de tensão. É 7812 e 785. Aí eu coloquei ele nesse daqui, ó. Então estão aqui, ó. Agora eles nem morninho, eles ficam morninhos. Eles não aquecem mais, fica tudo morninho. O dissipador é que aquece um pouquinho mais, porque ele absorve esse calor, né? Mas o transistor em si mesmo, aqui pela frente dele, não aquece nada. Nos transformadores, eu coloquei esses dissipadores de calor aqui, ó, que são esses aqui, que são de placa de computador. Ele está com esse daqui e mais esse daqui, ó. Então eu colei lá em cima, aí por dentro colei esses aqui.
Aí depois por cima eu coloquei mais esse daqui. Então aqui, não sei se vai dar pra vocês verem. Vamos lá. O pretinho e os douradinhos aí. Tá? Isso aqui eu fiz mais ou menos correndo, porque eu não posso ficar sem esse inversor. Essa modificação toda que eu fiz aí, engrossar as pistas, como vocês viram com solda, eu gastei um carretel de solda aí, todo esse vídeo, desmontar ele, fazer raspar essas tintas aí da trilha, engrossar essa solda, depois colocar, pensar como é que eu ia colocar, aonde que eu ia dissipar calor aí. Demorei um mês. Então eu decidi terminar o mais rápido possível, porque eu sou 100% offline, sem esse inversor aqui, eu fico sem máquina de lavar e sem geladeira. Porque eu estava usando no break, né, na 12 volts. Só que eles não têm potência para dar partida. Então aqui eu separei uma gama de dissipadores de calor. Alguns exemplos. É uma coisa que eu esqueci de falar. Aí eu colei com essa cola térmica aqui, ó. Ela é cola e pasta térmica ao mesmo tempo. Então vocês vão ver as manchinhas de branco aí. É a cola unindo uma peça na outra. Você põe a mão, você sente. Isso aqui deve estar uns 45 graus mais ou menos. Para a temperatura que ficava antes. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada no vídeo anterior aí. Então, tem várias opções aqui. Aqui, ó, um exemplo de onde que eu tirei esses dissipadores. Essa parte de informática, esse aqui, por exemplo, é um também, dissipador. Ainda nem usei ele, tá vendo? É um exemplo, por exemplo, em algum circuito eletrônico precisar de alguma coisa com mais potência. Tá vendo? Tem vários tipos aí. Uns bem parrudos mesmo, porque quanto mais parrudo, mais alumínio tiver, mais ele consegue dissipar a temperatura, né? Então, essa parte de informática tem bastante. Aí, de onde que eu tirei alguns, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Do chipset das placas, tá vendo? Aqui é uma placa, esses dois computadores aqui eram meus, só que eles deram um problema. Aqui é da Lenovo e aqui é da Intel. Tem até um desenho de uma caveirinha aqui que ele acende. Aqui é outro dissipador de calor. O tamanho do monstro. Essa ventoinha aqui ela tem regulagem. Isso aqui são sensores de temperatura. Porque tem um aparelhinho que monitorava a temperatura. Bom, então, voltando ao assunto aqui. Qual que é o objetivo aqui? Igual algumas pessoas colocaram no comentário lá. Os componentes eletrônicos, principalmente esses aqui de potência que regulam a corrente, passa corrente por eles, quanto mais aquecimento eles tiverem, vai diminuindo a vida útil deles. Então aqui, você diminuindo a temperatura, você está prolongando a vida do equipamento. É lógico que fabricante nenhum deles mesmo, seja o inversor mais caro que tiver, não vai engrossar, ter uma pista reforçada, engrossada igual essa daqui, grande quantidade de dissipadores de alumínio, porque o que eles puderem economizar de matéria-prima, de material, para baratear o custo, a indústria vai fazer isso. Por que a indústria não vai fazer isso? Porque é custo, né, de produção, então nenhum deles vai ter esse gasto não. Existem componentes, placas eletrônicas que você vê que vem até faltando componentes, porque ele é projetado por uma coisa, então
acaba que diminui o custo do equipamento. Então aqui são alguns exemplos para pessoas que pensam como eu, né? Quanto menos calor, maior é a vida útil do equipamento. Nós temos ventoinhas, igual eu falei com vocês aqui, que já tem ventoinha, né? Dissipador de calor que tem ventoinha. Somente na parte de informática. Então, futuramente, eu tenho algumas ideias, uns projetos, que eu já até comentei aí, quem olhar no meu Google Mais lá, vai ver que eu fiz comentários, isso há 4 anos atrás. Aí daqui a pouco eu falo sobre isso. Aqui, por exemplo, eu deixei separado para transistores que eu vou colocar ventoinha aqui, se for necessário, né? Por quê? Porque esse daqui, quando dá 45 graus, ele arma na rotação máxima. Então, dependendo do que eu for fazer, eu posso colocar uma ventoinha que ela vai girando bem lentamente. A parte assim, por exemplo, de 40 graus, ela começa a rodar devagar. Aí vai subindo a temperatura, ela vai aumentando junto, né, gradativamente junto com a temperatura, e quando chegar em 45 ela arma na rotação máxima. Então, por exemplo, eu posso colocar ventoinha aqui, se isso aqui não estiver dando conta, ventoinhas aqui voltado para o inversor, a parte dos transistores de potência ali, ó, embaixo, tá vendo? Dá para colocar algumas ventoinhas pequenas ali, ó. Às vezes não precisa nem estar nem de frente, ela pode estar inclinada, virada de lado. Por exemplo, em vez de estar de frente, ela pode estar inclinada de lado, soprando lá para dentro. Isso só são algumas ideias, alguns exemplos, né? Mas isso é coisa para eu fazer futuramente. Porque como eu preciso desse inversor trabalhando, então não dá para ficar com ele parado. Aqui, por exemplo, eu dobrei a ventoinha, então são 2 ventoinhas, ó, trabalhando. Um exemplo. Aqui eu tenho alguns outros exemplos, ó. A minha bateria vai acabar aqui, já está piscando. Só um minuto que eu já volto.